Conversas Literárias, o podcast de literatura do projeto Sesc Paraty em Rede. Olá, bem-vindo, bem-vinda. E nós começamos agora mais um Conversas Literárias. Eu sou a Carol Batayer. Eu sou Diogo Brunner e a gente conversa hoje, finalmente deu certo, com o poeta Flávio de Araújo. Bem-vindo, Flávio. Opa, beleza, tamo aí. Bem-vindo. Pô, que legal, cara, deu certo aí, né? Que massa, obrigado aí pelo convite. Demorou, mas vai sair, né, cara? Cara, internet é bem complicado. Em tempos de isolamento nem sempre é fácil combinar os encontros virtuais, né? Pois é, poxa, e com a internet de Paraty aqui também é difícil. É bem complicado. Mas é isso, vamos lá. Cara, pra gente então dar o start aí, conta pra gente um pouco como é que foi seu primeiro contato com a literatura, sua trajetória aí na arte de escrever, né? Você sendo um paratiense nato aqui, conta pra gente como que é essa história. Então, Diogo, Carol, para relatar um pouco dessa história toda, né? Eu tenho que voltar lá atrás e falar um pouco da família, né? Dessa influência familiar. Né? Meus pais são caiçaras da comunidade da Praia do Sono, né? Uma comunidade distante, que é difícil acesso, só chega de barco ou por uma trilha. Né? Historicamente é isso, né? A comunidade sempre se manteve isolada da zona urbana da cidade. E meus pais, né, depois eles casaram, foram para uma Manguá, né, para outra comunidade, mas lá também não tendo essa questão da escola, da permanência também, que facilita muito a permanência do indivíduo na sua comunidade, né, e todas essas dificuldades que existem, né, a família então acabou vendendo a parte lá, né, foi uma coisa que me dói até hoje. E por que tem relação com a literatura, né, que eu falo, né? Porque os meus pais, eles mantêm até hoje mantêm uma oralidade, na família, né, mantém uma oralidade muito forte. A gente vem de sociedades ágrafas, né, sociedades que não detinham a escrita, mas a oralidade é muito forte nas comunidades. E tudo isso, né, acabou me trazendo muita coisa, né, que eu adquiri e que eu, de alguma forma, eu soube usar na minha escrita. Né? E, né, depois que a gente já estava instalado aqui em Paraty, eu comecei a estudar, comecei a ter, né, acesso à escrita na escola, é claro. Mas aí eu comecei as primeiras garatujas aí, nesse período, né? Mas, assim, o que eu digo que é o forte, como influência mesmo, é a oralidade familiar. E vem daí o seu contato e depois o seu interesse pela escrita? Na verdade, eu digo que o meu interesse veio antes pelos livros, né? Pelo objeto livro, né? Porque apesar de eu não ter muito acesso, não ter tido muito acesso aos livros, né? Eu venho de família cristã, família evangélica, e o acesso que normalmente a gente tem como primeiro objeto livro, né, é a Bíblia, né? E a Bíblia é um compêndio de vários gêneros. Você encontra poesia, você encontra crônica, você encontra romance, você encontra diálogos complexos. Então, que ninguém menospreze esse poder que a Bíblia possui, né? E várias pessoas vários escritores foram, né, impactados com esse tipo de literatura. E o primeiro livro que eu tive acesso, na verdade, foi o livro, né? Foi a Bíblia, que me trouxe muita coisa legal, né? Que trouxe muitas experiências literárias muito boas. E fora isso, né, Carol, o Diogo, eu disse que o meu interesse antes das palavras foi o objeto livro, né? E eu digo que na escola eu tinha uma certa fixação por aquele objeto, e eu comecei, né, a fazer uma coisa muito, muito não legal, né? Que foi roubar os livros, né? Começar a roubar os livros da escola, né? E eu surrupiava alguns e tal.
E chegou o momento de eu arrombar lá o armário, que tinha 2 cadeados em forma de cérbero, né? Eram os cérberos desse armário que eu arrombei e só levei 16 livros para casa de uma vez só, né? E aí eu fui dedurado, né, na escola. Aí teve a delação premiada, foi a primeira delação premiada da história, né, daí que surgiu, e o primo meu acabou me dedurando e a diretora foi me buscar debaixo da cama, né, da minha casa. Então foi um lance muito impactante, assim, porque para minha família não foi um lance muito legal. Mas então, desde então, eu comecei a prestar atenção, né, nos livros, o que tinha dentro. O menino, né? que roubava livros. O menino. E eu comecei, então, a identificar o que tinha dentro dos livros, e essas histórias ninguém mais me tirou, né? E essa é a parte boa, né? Sintonia das marés. Após dias no mar, e era sempre assim, o pai chegava amarulhado, alijando-se das 1000 escamas, enredando nossa mãe e nós, por entre suas malhas de ternura. Depois, indo ao velho motorrádio, a mãe espirituosa sintonizava-se entre ondas médias e curtas, sempre repousando um copo d'água limpa, em oblação ao todo-poderoso Deus Peixe. Ô Flávio, então assim, uma das coisas que eu tinha anotado aqui para te perguntar era qual era a relação, né, da literatura que você faz com o fato de você ser alguém que tem a família que vem dessas comunidades tradicionais, né? Então você acha que essa aproximação é de fato a oralidade? É o que liga a sua literatura ao fato de você vir dessas comunidades? O Diogo, inicialmente sim, porque, né, eu não posso falar de outra coisa que não da minha origem em princípio, né? Porque a minha formação é essa, né? O que eu tinha afirmado, que eu não tive muitas relações com a leitura no início, então a oralidade foi uma marca, né? E é uma marca, né? Que eu levo comigo, mas a gente vive aqui numa cidade cosmopolita, a gente sofre influências de 1000 lugares, né? A cidade é uma cidade que ela abraça todas as manifestações culturais, tanto, né, ela expressa a sua cultura, mas também ela abraça muitas culturas, né? Para você ter ideia, a gente tem aí, né, a cultura do cerco, por exemplo, que é uma armadilha de pesca, né? Essa é uma cultura que veio da China, que foi instalada aqui. Então a gente está recebendo influências desde sempre, né? Então inicialmente a minha escrita estava balizada e está balizada na oralidade, naquilo que eu recebi como legado. Mas eu também sou fruto de outras influências, né? Do que eu vivo, do que eu leio, das experiências que eu tive fora de Paraty também. Então, por isso que o meu trabalho, assim, não é uma forçação de barra, mas o meu trabalho ele caminha para outros lados também, fala de outras maneiras, fala de outras formas. E para mim isso é muito natural, sabe? Não é nunca foi uma vontade de sair do meu lugar, porque como Tolstói, né? Você começa a pintar, se você quer ser universal, você tem que pintar sua própria casa. Eu acho que eu fiz isso bem. Eu pintei minha própria casa e eu consigo, né, ajudar a pintar outras também. E Flávio, o Zangareio é o seu primeiro livro, cara? O Zangareio é meu primeiro livro, né? Eu comecei a escrever para um jornal, né? Para um jornal aqui de Paraty, e comecei a escrever poesias, né? Até foi um lance muito de querer mesmo escrever, de querer mostrar e tal. E aí consegui um pequeno espaço nesse jornal de Paraty. É um jornal que já acabou, né? E
eu comecei a juntar um monte de poemas que eu não sabia para onde eles iam, né? Eu queria que esses poemas se comunicassem, né? Se comunicassem com a cidade, se comunicassem com outros locais, com outros lugares. E assim, eu não, eu tenho essa coisa, né, de, poxa, se eu cheguei até o jornal, por que não chegar até outros lugares, até sair da cidade, sair do estado, sair do Brasil, né? E foi o primeiro livro, né? O livro estava pronto, na verdade, né? Com todos esses poemas, tinha uma unidade, tinha uma sequência, e só que eu sempre segurei esses poemas e, poxa, é aquela coisa do primeiro livro, você nunca sabe se ele está pronto, se ele se chegou o momento, né? Se está bom. Então, foi... E, cara, qual foi a repercussão dele, assim, na cidade, assim, né, falando da recepção dele aqui, assim, as pessoas começaram a te apontar na rua depois disso como o poeta de Paraty. Eu pergunto isso porque, assim, quando eu mudei pra cá, eu acho que você foi o primeiro escritor paratiense, né, com quem eu tive contato, assim. E a partir daquele momento, tipo, eu comecei a ver, pô, olha ali o poeta, né? Teve isso aqui na cidade, assim, da galera começar a te reconhecer como poeta depois de publicar? E complementando isso que o Diogo falou, inclusive nas nossas conversas aqui, quando a gente conversa com outros escritores que são ou moram em Paraty, as pessoas também falam o seu nome. Uhum. Assim, essa coisa de você escrever, quando você escreve um diário, você escreve para você, né? Uma coisa muito íntima, né? Muito intimista. Mas quando você começa a escrever algo que transcende, né? Que vai para outros lugares, eu comecei a escrever para o jornal e aí sim as pessoas começaram a me identificar, olha, o cara que escreve, né? Para mim, assim, foi complicado, porque quando você escreve para o outro, né, é uma responsabilidade muito grande, é um peso, né, sobre os ombros, né? Então você tem que, né, como é que você sai disso? Porque eu acho que assim, a Lucy Collin, uma poeta que teve aqui, que deu oficina aqui durante uma oficina do Sesc, né? Palavra, né? Do Arte da Palavra, ela falou que o escritor ele está sob um jugo muito grande, e esse jugo ele nasceu dentro do período da ditadura, né? Porque o escritor, o poeta, né, até hoje, né, principalmente agora, dentro desse sistema político que a gente está inserido aí, o escritor, o poeta, né, o intelectual é um vagabundo, né, uma pessoa que não faz mais nada do que isso, né, que não colabora para a elevação do Estado, elevação do conceito, né, de produção dentro de um país, né? As pessoas estão só fadadas a entender que um poeta sei lá, ou é uma figura mítica, uma figura, né, que está sentado na Torre de Marfim, ou é uma pessoa que fala coisa com coisa, né? Então, no início mesmo, aqui dentro da cidade, as pessoas começaram a me chamar de poeta e eu ficava muito acanhado com isso, eu ficava muito, poxa, será que eu vou aguentar esse nome, né, por muito tempo? Porque, sei lá, é uma responsa e também, assim, é uma coisa... a gente está dentro de uma cidade que celebra alguns escritores, bons escritores, né, Zé Zito, Zé Kleber, né, que é a figura, assim, que é o nome, quando fala-se o nome de poeta, é um poeta maior, né, apesar de ter muita gente que escreve aqui. Mas, assim, essa coisa, né, de começar a escrever, de começar a mostrar, foi muito do que eu quis mesmo, sabe? Porque, cara, eu falei, eu não tenho outro caminho, eu vou trilhar por esse caminho, é isso que eu quero, e eu não sei para onde vai me levar, né, até onde vai me levar, mas é isso que eu quero, porque ninguém foi me buscar na porta da minha casa, ninguém, sabe? Eu acho que a escrita é isso também, é um enfrentamento, né? É você mostrar o que você tem, é mostrar o que você pensa por outros meios, né? E, que legal quando as pessoas, com essa referência dos outros escritores também, né? Porque, cara, eu acho que assim, quando alguém vem me mostrar algum texto, cara, sei lá, eu acho que você está mostrando para a pessoa errada, né? Porque eu tinha essa coisa também, né? De querer mostrar
mostrar o que eu escrevo, mas assim, eu vejo muita gente escrevendo muito, muito bem aí, sabe? Eu fico muito feliz porque eles reconhecem que eu sou um escritor, assim como reconheço que eles também são bons escritores, né? E o título Zangareio, ele vem de onde? Por que esse título? O zangareio é um artefato de pesca, né? É um anzol com várias farpas, né? E esse anzol ele serve para pescar lulas. É uma das pescarias mais divertidas que existem, né? Quando você vai, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, se não tiveram, por favor, Não, façam essa ainda não. pescaria que é extremamente interessante, né? E é um anzol que não precisa de iscas, né? Ele tem ali tem uma coloração na haste desse apetrecho de pesca que ele seduz as lulas, né? E, na verdade, como o zangarê é um anzol com várias farpas, o livro também está dividido em várias partes, né? Eu consegui dividir ele ali com essa linguagem também, a linguagem da tradição, da cultura, mas uma linguagem também mais atual também, de coisas mais atuais. Eu falo do que é contemporâneo também, né? E esse livro, por isso que eu utilizei o Zangareio, né? O nome Zangareio. Meu pior dia da sua vida. Sabendo que cedo ou tarde surgiria, espiávamos pela vigia da porta, pois tudo se tornara um assombro, o andar de qualquer trôpego, o canto triste e cínico dos pássaros, e certamente o mal ali. As ruas desviávamos das sombras das grávidas, desatando-nos dos cumprimentos dos irmãos e do olhar aterrador e lúcido dos autistas, onde certamente ali o mal. Inesperadamente sentou-se à nossa sala, de gestos polidos, falando num vibrato apaziguador. Falso gentleman que nos pediu água, contrariando imperceptivelmente nossa ausente receptividade. E sim, que ninguém saiba, cuspimos em sua água. Ah, o constrangimento como vassoura posta atrás da porta, varrendo-o sem chance alguma de escutar um volte sempre, como fazíamos com insistência e sem asepsia antes da peste. Já fora da casa, não demos a mínima se escutou ou não o nosso brado, enquanto jubilávamos novamente a posse do lugar limpo e seguro. E seguíamos observando o ilibado que se distanciava cada vez mais, levando agora consigo, e com a mesma serenidade, o mal que lhe demos. E, Flávio, assim, sendo um escritor paratiense, né, cara, nascido aqui e tal, você com certeza acompanhou toda a história da Flip chegando aqui, deve ter acompanhado todas as edições desde o começo. Como você vê, assim, né, agora eu acho que depois, sei lá, tem 18 edições, 17 edições, você consegue ver algum tipo de... Como você enxerga a Flip enquanto festival, enquanto uma festa que tenta fomentar a literatura no país, né? Como você vê, né, essa festa em relação à cidade de Paraty mesmo? Então, eu escrevo antes da Flip, né? Antes da Flip surgir, já escrevia, assim como outros escritores também, né? Então, na verdade, assim, a relação da Flip com a cidade, pra gente que é escritor, pra gente que gosta da leitura, pro leitor em si, cara, é algo assim fenomenal, né? Porque você encontrar um escritor que é aquele indivíduo que você só encontra nos livros, e você encontrá-lo nas ruas, você encontrá-lo mais com essa proximidade, né, de ver que ele é uma pessoa de carne e osso, é fantástica, né? Mas falando da minha relação, né, eu já escrevia antes da Flip e tinha já, né, já trabalhava já nesse jornal, mas sempre com a vontade de lançar esse livro. E qual é a interação que eu tenho com a Flip? Na verdade, é que
Cara, eu fui para São Paulo, né? Ganhei uma bolsa de estudos, fui fazer arquitetura em São Paulo. E quando fui para São Paulo, não me adaptei, cara, com uma série de fatores, né? Eu fiquei lá um ano mais ou menos. Aí quando eu voltei, eu estava sem emprego, tinha acabado de largar a faculdade, tinha feito uma cirurgia também. Então eu falei, poxa, o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer da vida, né? Porra. Então eu pensei, vou pelo menos comer, né? Trabalhar para comer, pelo menos. Aí fui trabalhar num restaurante, né? Um restaurante e fui trabalhar entregando comida, né? Entregando marmitas. E já nesse período estava acontecendo a Flip, né? Se eu não me engano, não sei se é 2004 ou 2005, não me recordo bem. E nesse período estava trabalhando de entregar marmita, mas totalmente frustrado, né? Eu falei, maior festa da América Latina acontecendo no quintal da minha casa, né? E eu tô aqui entregando comida e tal. E era muito frustrante, né? Porque o escritor é aquele que escreve, né? E eu já escrevi, eu queria estar ali vendo os escritores que eu gosto, né? Tinha o Ferreira Goulart, tinha o Afonso Romano, tantos escritores ali, o Sérgio Brito. Então, essa galera visitava Paraty, mas mesmo aqui no quintal da minha casa eu tinha essa distância, né? Essa distância que eu precisava trabalhar. Então, eu mudava todo o itinerário da entrega, né? Da entrega das marmitas e passava dentro do centro histórico com a motoca velha, né? Para tentar ver o telão, né? E eu tinha um celular, cara, que ele é muito louco. Era um celular velho que ele tinha acesso à rádio também e recebia os áudios da tenda, cara. Era incrível. E eu ficava onde eu estava ouvindo os escritores, né? Aí eu estava nesse período, eu estava passando dentro do centro histórico totalmente frustrado para ver quem é que estava na tenda do telão, quando eu quase atropelo o escritor Benjamin Zephaniah, que é do Reino Unido, que era um dos nomes mais importantes. Aí eu falei, putz, cara, e ele começou a me xingar, sei lá, falar em inglês lá, me xingar, e eu comecei a xingar no meu inglês também, entendeu? Aí ficou... Entendeu? Então, mas, foi um episódio assim, eu falei, eu não posso ficar aí atropelando escritores com parmegianos e bife acebolados, eu tenho que largar essa vida e encontrar um meio de fazer aquilo que eu quero, né, que eu gosto. Sua primeira relação com a Flip, então, é um quase atropelamento de um escritor conhecido, né, cara? Então, aí após isso, né, foi meio que um divisor de lama, né, um divisor de águas, que tinha muita lama na estrada, né, então eu comecei, eu quero, sabe, eu vou focar nisso, né, nisso que eu quero, então eu vou procurar. Aí eu encontrei o Ovidio, né, o Ovidio que já tinha recentemente mudado para Paraty, ele tinha lançado uma nota de uma oficina de criação literária que ele ia fazer, eu entrei em contato com ele, aí mostrei os textos e veio a ser o primeiro livro, né, lançado pela editora, né, editora Siloff Flip, e desde então a coisa mudou pra caramba, depois desse primeiro livro, né. Você já tá com novos livros aí, novas ideias de publicação, como é que tá isso? Então, depois disso, depois do primeiro livro, né, eu fiz uma amizade muito legal, né, com o Patrick Allen, o saudoso Patrick, né, uma figura que era o professor Pardal aqui de Paraty, que tinha uma ateliê, ainda tem, né, ele tá com a Margarida, com a esposa dele, e com esse o Patrick, ele trabalhava com estilogravuras e fazia impressões diferenciadas, então ele quis, né, fazer o lançamento de um livro meu, né, então, eu queria ter um livro meu que saísse pela oficina paratiense de livros, né, que ele montou na casa dele. Aí saiu uma edição de um livro que tem a capa de madeirite, ele é todo sanfonado, com papel especial, assim, ele fez 40 exemplares, né? Eu digo que essa é uma edição de colecionador, algum dia vai valer alguma coisa, assim. É brincadeira, vale muito porque
Quem tem, né, saíram 40 exemplares, e quem tem, guarde para sempre, porque a figura do Patrick é uma figura que marcou muito a cidade, né? Que legal, eu não sabia saiu, dessa história, né? não, cara, bacana. Aí saiu lá esses 40 exemplares. Depois, né, eu volto a dizer que escritor é aquele que escreve. Eu não tenho muita pressa para lançar, né? E eu tenho esse zelo por o que eu vou lançar, o que eu vou mostrar. Então eu comecei um novo livro terminei, né? Um novo livro de poesia chamado Vermelho Guelra, que fala sobre que está relacionado ao amor e à fome, né? Terminei também um romance, né? Que é o romance que é o Insustentável Equilíbrio das Perdas, que é um romance que demorou muito tempo, que eu terminei agora. Tenho também um livro de frases, né? Que é um compêndio aí de várias frases que eu fiz, uma seleta que eu fiz do Jornal de Paraty, né? Que eu fiz de 10 em 10 frases, eu fazia toda semana. Aí eu juntei, tem esse livro também. E ando escrevendo muito contos agora, né? No momento da crise que surgem as oportunidades, né? Algumas, né? Eu tenho acompanhado alguns concursos culturais aí, concursos literários, né? Focados ao conto, e eu tenho desenvolvido muito contos, né? Contos longos, né? E recentemente eu fiquei em terceiro lugar num concurso de Araraquara, né? E eu acho que também é uma pegada que eu quero seguir também, porque apesar de escrever poesia, por que não conto, por que não romance, por que não crônica? Entendeu? A gente só vai saber o que escreve se escrever, né? Então, eu não tô preso a nada, não. Então, eu sigo nessa linha aí. Bacana. E, cara, você lançou recentemente também, foram contos ou poemas, não me lembro, em algumas revistas do exterior também, não foi? Sim, eu tenho um lance muito louco, né? Com o Zangareio, quando eu coloquei alguns textos do Zangareio no site do Soares Feitosa, é o Jornal de Poesia, e eu coloquei ali no mesmo mês, cara. Cara, não sei se você sabe ou já viu, ou quem não sabe, procure, né? O site Jornal de Poesia, ele está em ordem alfabética. Você clica na letra A, aparece 400 nomes de poetas com a letra A. Aí você faz a conta de quantos escritores, quantos poetas estão ali naquele site. Então é um lance muito louco. Aí eu coloquei esses textos no site do Soares Feitosa, Jornal de Poesia, e no mesmo mês uma mulher me procurou querendo traduzir, verter os textos para o inglês. E, cara, eu fiquei com o pé atrás. Eu falei, porra, eu boto o texto em menos de um mês, a pessoa me procura. Eu acho que tem alguma pegadinha, alguma história. Eu fiquei com o pé atrás. Aí depois eu comecei a me corresponder, né? Comecei a entender qual era a proposta. E eu conheci a poeta Raquel Morgens Claren, que na época era pós-graduanda da Universidade de Colômbia, e ela começou a verter os textos para o inglês, e ela é uma pessoa, assim, uma tradutora muito dedicada, né? Que ela corre atrás mesmo, ela procura as revistas literárias, ela procura os meios, né, as revistas digitais para colocar suas traduções, e acabou se tornando uma grande amiga. É uma pessoa que tem de alto gabarito, assim, mas que encontrou aqui num Poeta Caiçara, assim, um meio de mostrar a sua qualidade de tradução, porque traduzir poesia já é complicado. Então ela começou a inserir meus textos em vários sites, né? Saiu na Washington Square Review, saiu em vários sites, e por intermédio dela, né? Recentemente saiu alguns textos meus na revista do Havaí, na New Fiction Poetry. Meu inglês é rocambolesco. E após isso, muitas coisas legais foram acontecendo por intermédio da Raquel, né? A Raquel tem se dedicado, e, cara, eu não vou contar agora, mas vai pintar um lance muito bacana aí, que vai ser um lance que, eu não quero antecipar nada, mas eu vou estar inserido aí numa revista aí que
que é muito difícil entrar, né? Eu acho que é mais fácil você... Não vai adiantar pra gente não, cara? Não pode... É uma informação em primeira mão, é isso. É um spoiler. Não vou falar não, que é uma contradição aqui no Brasil, porque é muito difícil você entrar nas grandes revistas, e eu tô tendo acesso a entrar nas revistas do exterior, cara. Pra você ver, uma relação muito louca, porque para você entrar nas grandes revistas aqui, você às vezes tem que se ajoelhar. É difícil. Entendeu? Mas aí eu tô tendo acesso de todo modo, já ficamos felizes com essa informação prévia. Não vou... Apesar de ainda não ser a informação completa, mas a gente já fica feliz. Exatamente. E Flávio, de certa forma, assim, até esse podcast que a gente está fazendo nesse momento de pandemia, né, tá fazendo um pouco esse exercício de olhar aqui para a cena literária de Paraty nesse primeiro momento. Como que você vê aqui a movimentação, os eventos, né? Como que você explica essa cena literária para alguém que não conhecesse, por exemplo? Olha, assim, Paraty sempre teve escritores, né? Sempre teve sua relação com a literatura, né? Depois, com o surgimento assim, a literatura, essa literatura que existe nos jornais também é literatura, né? De crônicas, de poesia, já existia também. Mas fora disso, cara, assim, era muito difícil você ter reuniões de escritores, você ter encontros coletivos, né? Com o surgimento da Flip, isso fortaleceu muito mais, porque você vê que através dos encontros com escritores, né, a ideia de que havia outros escritores locais, né, e que eles poderiam trocar texto, trocar impressões, e isso foi se fortalecendo. Né, eu vejo alguns coletivos aí fortes dentro da cidade, né, nós temos aí coletivos até em relação à música, né, de hip hop, mas que está atrelado também à literatura. Eu vejo aí a galera do slam, né, que é uma galera que, puxa, é uma arte assim que eu quero conhecer muito mais, né, mas são pessoas que têm aí se relacionado com a literatura. Mas fora isso, a gente, né, durante a Flip, a gente vinha fazendo atividades junto com a Flip, né, de reunir escritores, de sempre agregar escritores locais, né. Eu acho que o Ovidio, que já participou do podcast, ele já falou muito mais, com muito mais propriedade que eu, mas nós chegamos a agregar aí na programação mais de 120 escritores. Você não vê isso em lugar nenhum, essa loucura, entendeu? E a gente, na verdade, assim, o que tem agora é muito, 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 muito fortalecido. Os coletivos são muito fortalecidos, os escritores são bem mais fortalecidos com a chegada do Sesc, né? A partir de qual momento você começou a se denominar poeta? Você lembra como foi essa primeira situação de se dizer eu sou poeta? Cara, disso eu sempre tive receio, né, de ser visto como um poeta, né, porque ele estava eivado de várias concepções erradas, né? Um poeta é uma pessoa que fala coisas sem sentido, e quando fala alguma coisa, fala coisas superficiais, né? Porque é o que eu acho que eu tinha, não sei se eu consegui falar, né, da Lucy Collins, né? Que ela fala que nesse período da ditadura, desses 21 anos aí de ditadura, o escritor, ele foi uma tentativa muito grande de rebaixar o intelectual, né? De todo aquele cara barbudo que levava um livro debaixo do braço, né, com óculos, fundo de garrafa, e esse cara era um comunista, então isso foi aplacando mesmo e essa força, né, que o escritor tem, ele foi sendo, né, diminuída, né, no sentido assim de ser visto pela população, de o escritor como um pensador, como um intelectual, né? Eu acho que a gente está num momento muito complicado, né, atualmente, que essas coisas estão voltando, né, com força total,
Mas é nesse momento que a gente tem que falar, nesse momento que a gente tem que levantar nossa voz mesmo e usar isso, né? Usar a literatura como arma política mesmo também. Do conto, aquele que até hoje nos acena. Neblinosa, a mulher por entre o fumeiro da casa refletia o fogo que de nós se alimentava, ao assar as lagostas que havíamos pescado na noite anterior. Habilmente demovia as chamas com tenaz que ela mesma tinha arqueado, e no corpo daquela mulher reluzia algo que só mais tarde saberíamos bronze em sua arquitetura africana, esguia e sólida, é mesmo uma mulher continental e de minérios. Comam os olhos, ela dizia, desvendando esse segredo para que, como os peixes, pudéssemos conhecer sobre as funduras do mar. Quanto ao concerto, ela orientava para desferir a lâmina entre as guelras, seccionando seus nervores, que evoluíam por entre a ventrecha, indo até a cauda. A mãe continuava a nos impingir certa responsabilidade. A faca sempre amolada, além em grimpas secas debaixo do fogão, e o extremo desvelo com os menores da casa, enquanto éramos 5. Era uma mulher extremamente viril, embora os pulmões ínfimos desobedecesse qualquer assentimento de seus resfôlegos, quando se adensava às regiões abissais de si mesma, e rechaçava com austeridade qualquer olhar pidonho na tomada do que sempre impôs como suas próprias obrigações. Embora de corpo calafetado, algo em sua sobriedade demandava fôlego, quando toda ela submergia em pensamentos, mirando o mar e suas infinitudes. E isso compreendia toda a sua eternidade. A cada tarde, seu olhar, ora cambaio, ora pétreo, desvendava sua indefensável clausura. Por fim, retornava, destecendo laboriosamente o longuíssimo cabelo minado de salitre, onde a cada escovadela, a casa toda se recendia a ondas. Então, cara, pra gente continuar o papo aqui, eu queria retomar um pouco com você a questão, né, você comentou um pouco antes, no começo da entrevista, sobre a questão da oralidade, né? Aqui em Paraty a gente vê um movimento, né, nesse sentido, assim, tem saraus, tem o slam, tem a roda da rodô. Como que você vê isso aqui em Paraty, assim, e a importância disso para um jovem também que está começando a se interessar pela literatura e pela leitura? Eu acho que todo mundo tem muito o que falar, sabe? E todo mundo quer falar diante da linguagem que possui, né? Um jovem, ele vai falar do que ele entende de mundo, do que ele compreende, do que é importante para ele. E eu acho que isso não vai amadurecer. Isso é uma linguagem que é apenas dele e daquele momento, entendeu? Então, assim, eu vejo vários coletivos aí na cidade agora que na verdade estão falando da sua oralidade contemporânea, daquilo que é uma propriedade de cada um, né? Assim como eu falo dessa oralidade dos pescadores, porque a minha família é família de pescadores e tal, mas essa juventude é uma juventude antenada, né? E compreende outras coisas que outras épocas não conheceram, e que não deixa de ser maior nem menor, né? Eu acho que todo mundo está falando do seu próprio mundo, e isso é muito legal. Cara, você acha que esse formato, assim, né, da literatura oral, ela, nesse momento, né, contemporâneo aqui que a gente vive e tal, você acha que ela consegue atingir esse jovem mais do que a literatura escrita? Cara, eu acho que é um grande mito achar que
que a juventude não está lendo, não lê o que está sendo exposto agora. Cara, você vê as referências dessa moçada, cara, você vê a referência literária que essa moçada tem, que essa galera possui, cara, é assim, é identificar uma literatura, entendeu? Que é uma literatura e essa galera tá lendo na internet, sabe? Tá vendo em várias plataformas, através da música, através da própria arte em si, né? Então é uma moçada que tem grandes referências literárias sabe, e passam muito disso, eu vejo, cara. Não, me parece que é uma literatura também assim que é feita para ser, como é que eu posso falar? Ela é feita para ser falada no calor da hora, assim, né? Ela não, ela é feita pro momento ali. Assim, é uma literatura, no caso do Islã, é uma literatura muito, muito voltada para a contestação, para as mazelas sociais, para tudo que está acontecendo. Cara, e pô, você vê a maioria, assim, não é a maioria, mas assim, muita gente que está envolvida com o Islã, é uma galera que, pô, cara, que é colocada de lado, sabe? E você vê os índices de mortalidade, cara, quem morre mais nesse momento, né, eu digo nesses momentos, né, é a juventude, entendeu? É o jovem negro, é o jovem de comunidade, de favela, entendeu? Então, assim, eu acho que é mais um respiro também, sabe? Só que é o seguinte, né, cara, em algum momento, né, essa coisa eclode para outras, entendeu? Eu vejo essa moçada, eu tive, né, uma aproximação com o Luiz Fernando, que é um jovem que era do Islã, que ele começou no Islã, mas, pô, o moleque escreve pra caramba, entendeu? E é essa voz mesmo, né? Que ressoa, né, para outros gêneros, para outras vozes também. Eu acho muito bacana. Uhum. E, Flávio, agora, cara, como é que você vê, assim, pensando depois que a gente passar por isso e a gente estiver aí já nesse novo normal, né, que a gente vai viver, como que você acha? Quais são os prognósticos assim que você faz para a literatura? Você acha que a gente vai se debruçar muito em cima desse tema de pandemia? Enfim, como que você vê a literatura pós-pandêmica? E tanto no Brasil, né, falando num contexto maior, ou aqui em Paraty também? Cara, eu acho que é o seguinte, livros vão surgir aos borbotões aí, vão aparecer muitas coisas mesmo, muito legais. E a literatura, cara, e a boa literatura é o que vai ficar nessa coisa toda, né? Porque a qualidade literária é o termômetro, né? Diante de tudo que vai aparecer, né? Então, assim, esse novo normal, né? Diante desse novo normal, é difícil a gente fazer um prognóstico mesmo do que vai acontecer e até quando vai acontecer, né? Porque, cara, assim, a humanidade já passou por várias situações, né? Desde a gripe, muito antes da gripe espanhola e tal. Então, o que ficou, né? O que aconteceu? O pobre continua pobre depois de tantos flagelos que já passou, sabe? A mulher continua ainda sendo, né, vilipendiada, deixada de lado. Então, essas transformações que a gente espera acontecer, ela pode ser muito bem impulsionada pela literatura, com certeza, porque a literatura, né, claro, dentro de uma sociedade que consiga ler, né, que tenha acesso à leitura, tem acesso a livros, né, eu acho que a literatura é um grande potencial para fazer mudanças sociais, né? E eu tô acompanhando muito isso, né, cara? Eu acho que dentro da crise surgem grandes oportunidades, né? Principalmente para reflexões profundas. Nós estamos aí passando por essa questão de observar, né, com mais, né, não vou dizer clareza, mas com mais negritude, né? A questão racial, né? A gente está passando aí por diversos momentos aí de embate sobre essa questão, né?
Aí eu tô procurando ler mais sobre isso, né? Eu tô lendo Djamila, tô lendo, né, autores que falam sobre isso, né? E a gente tem essa oportunidade de repensar muita coisa, sabe? Eu acho que é isso. Eu acho que, enfim, né, os momentos de crise, eles têm essa peculiaridade mesmo de colocar a gente para refletir sobre o que vinha sendo feito, né, e sobre o que vai ter que ser feito depois que a crise vai embora, né? E no geral, cara, você acha que esses momentos, assim, falando da sua produção literária mesmo, você acha que esses momentos te estimulam a criar? Ou eles são, enfim, tão complexos que deixam a gente meio paralisado? Cara, sei lá, é difícil falar nesse momento, assim, que de separar de uma coisa da outra, assim, porque eu acho que o escritor ainda que está acontecendo, né, que eu sou um deles ainda, a gente vive uma crise já por muitos anos, né, cara, a gente procura espaço, procura, sabe, situações para escrita, o lugar ideal para escrever, sabe, você ter condições financeiras para você se manter e ter tempo também. Eu acho que isso é um diferencial, assim, né? Mas dentro, assim, pessoalmente, assim, claro, em relação a tempo, eu tô tendo mais tempo, né? Mais reclusão mesmo. Acho que a maioria dos escritores, acho que o ganho é esse mesmo, de não financeiro, mas de ter tempo para se debruçar sobre uma escrita, mas eu tô falando de um lugar privilegiado, sabe, o Diogo? Porque, cara, eu tenho um teto, né? Eu tô morando com meus pais, eu não pago aluguel, mas, pô, pensa numa galera, sabe, que não tem, que tá pagando aluguel, sabe, que tem um monte de desafios na frente, e lidar com a escrita, né, cara? E ter tempo e ter condições mesmo para muita gente tá sendo barra, sabe? Diante de um momento político desastroso, sabe? Um momento que não favorece em nada. E, pô, eu acho que tá sendo barra para muita gente. Eu ainda sou um privilegiado, tô escrevendo bastante, né? Com o término desse primeiro livro, desse primeiro romance, né? Ele deu um gás para escrever narrativas mais longas, né? Porque a maioria dos textos que eu escrevi eram até, sei lá, 4 páginas. Eu estou escrevendo contos de 10 páginas, então acabei de escrever também um sketch para teatro, para a companhia Bivan de teatro, para as meninas, né? Daqui de Paraty. Estou escrevendo bastante. Em relação a tempo, eu tô tendo ganhos, né? Então, no fim, assim, claro, dentro do privilégio que você comenta, né, e que de fato fico pensando, né, quem tá sem trampo e precisa pagar o aluguel, ninguém gosta de escrever ninguém consegue escrever nessas condições, né, cara? Mas então, assim, essa pandemia, né, que mudou a rotina de todo mundo, ela acabou que te deu um pouco mais de tempo para escrita e para leitura. Sim, tenho lido bastante, mas também tenho feito outras coisas, Diogo. Como eu já falei lá no começo, né? Eu não fui assim um grande leitor de formação, não tive uma formação de literatura, de ler grandes livros, né, no meu começo, né? Entendeu? Então tudo era uma percepção do que eu tive e do que eu tenho até hoje, né? Então o tempo me favorece para ter outras percepções dentro da própria casa, né? Eu tô cozinhando, eu tô limpando a casa, eu tô vendo vídeos de boxe, né? Que era uma coisa que meu avô gostava muito, e é uma coisa que eu tenho um certo apreço, né? Você vê ali o Muhammad e você vê o Maguila e você vê tantos boxistas, e isso é uma percepção que eu trago para a literatura também, porque é como o Manuel de Barros já disse, que tudo que a sociedade pisa e mija em cima serve para a literatura, e eu acho que isso para mim é um ganho literário também, cara. Se você, tipo agora, né,
Eu aprendi a fazer coalhada. Isso para mim eu vou levar para literatura, cara, com os modos de fazer, sabe, a textura, você o tem gosto. algum personagem boxeador, cara? Um personagem boxeador que faz coalhada, eu acho que de repente vai surgir e seja bom nisso. Pô, é um bom personagem. E fora isso, Diogo, eu tô me assim, debruçando muito sobre concursos literários, cara. E assim, tem muitos concursos, choveram agora, assim, choveu concursos literários agora nesse momento, né? Tem, dezenas de bons concursos nacionais e internacionais, né? E que pagam grana, né? Que tem prêmios em dinheiro, assim. E, cara, eu tendo tempo aí, eu tô me voltando para isso, né, cara? Que é um estímulo, na verdade, assim, né? Fora a grana, que é bom pra caramba, mas é um estímulo, assim, pra, você produzir algo que daqui a pouco vai... Daqui a pouco ele tá... É um texto que vai motivar você a fazer outros, né? Claro. Você falou que ganhou um concurso em Araraquara, né, cara? A minha cidade onde eu cresci. Mandar até um beijo para o pessoal de Araraquara. Um abração, né? Para todo mundo de Araraquara aí, cara. Fiquei em terceiro lugar lá com concurso, nesse concurso, né? E, cara, assim, fala um pouco da história da minha família, né? Como já disse, meus pais são pescadores. Toda vez que ele vinha da pesca, depois de um mês e meio, ele trazia grandes histórias, assim. E uma delas é essa que serviu de mote para esse conto, né, cara? Que acabou ficando em terceiro ali por um concurso bem concorrido mesmo. Legal. Cara, eu acho que a gente, assim, tá indo pro final, falamos bastante coisa aqui. Queria ver contigo se você tem dicas de leitura, dicas de cultura de forma geral para quem tá em casa e pode ficar em casa, né? Pode se manter em casa. O que você tem assistido? Você já comentou aí das lutas de boxe, mas o que mais que você tem acompanhado, cara? Cara, eu li um livro, na verdade estou relendo o livro Tubarão, do Peter Benchley, que fala muito desse momento, né? Voltando, você trazer essa leitura para o que está acontecendo agora, para esse grande tubarão que está atacando aí, né, o mundo, né? E que muita gente finge que ele não faz mal, né? Que entende que ele não faz mal e esse tubarão vai engolindo um a um até que, né, a cidade se dê conta e esse tubarão já levou muita gente. Então é um livro que eu indicaria, né? Cara, e eu acho que indico pra galera. Cara, tem muitos podcasts que tá rolando, né? Cara, eu quero indicar muito a galera daqui de Paraty que tá escrevendo pra caramba, entendeu? Né, você vê aí o Ovidio, a Elisa, o Gil, né? Zezito Freire, que tem mais de uma dezena de livros aí pra galera ver. Eu acho que esse é o momento da gente também conhecer os nossos, sabe? Conhecer a galera que canta, a galera que faz arte, a galera... Porque, cara, eu acho que a gente tem que se conhecer primeiro para depois a gente dizer quem nós somos, né, cara? Eu acho que é essa a grande oportunidade que a gente tem. Com certeza. E você, né, Diogo? Você que é um escritor daqui de Paraty também, né? Que tem um livrão aí, que adorei, com certeza. Bacana. E estamos nessa coletânea da Elisa agora também, né, cara? Tô. Vai ficar legal, do Fuzuê. Tô lá lancei uma poesia ali, né? E você vê a produção da galera, né? A galera que tá escrevendo pra caramba. Tem uma turma muito boa da escrita aí, uma galera que, e muito que é filhote de oficinas literárias, né? Que o Sesc trouxe, né? Que muitos encontros literários aí, né, cara? E é fruto dessa galera que tá de olho, que tá antenado em tudo que tá acontecendo. Total. E, cara, tem alguma coisa que você gostaria de complementar que eu não te perguntei? Cara, eu acho que, não sei, cara. Assim, eu acho que em relação a Flip, né? Eu acho que é uma coisa que eu deixei de falar, que a gente tem que entender que a festa literária não é uma UPP, né? Não é uma UPP instalada, sabe, na cidade de Paraty,
que ela transforma socialmente assim, a cidade, né? Eu acho que a literatura ela projeta individualmente, né? Projeta o indivíduo de um modo muito particular. Eu acho que a escrita é isso, cara, que a gente sabe, se voltar para a leitura mesmo, se voltar para a escrita. Se você quer escrever, escreva. Se você quer, sabe, não espere as coisas acontecer, não espere ninguém te chamar para escrever, não espere nenhum holofote, porque as coisas aconteceram assim comigo e foi muito do que eu quis mesmo. E, cara, o caminho se faz ao caminhar. E com certeza, cara, eu acho que a leitura é muito mais transformadora do que muita coisa que a gente vê nesse mundo aí. Pô, legal demais, Flávio. Te agradecer muito, cara. Sou muito seu fã, sabe? Também. Desde que eu mudei para Paraty, praticamente a gente se conheceu ali muito rápido e te acompanho desde então. Fãzão mesmo, admiro muito o caminho que você vem traçando. E é isso. Obrigada, muito bom conversar com você. Obrigado, Carol, aí pô, adorei esse papo aí com vocês, cara. Pô. Obrigadão, cara. Então, um abraço. E é isso, a gente torcendo para isso tudo passar logo e a gente poder com certeza, todo mundo se abraça, né? Aí. Valeu, Diogo, valeu, Carol. É isso aí. Um abraço. Valeu, obrigadão, tchau, tchau. Cara. Abraço. Valeu, Flávio, foi muito bom. Nós agradecemos a sua participação e agradecemos também a você que nos acompanha e nos ouviu até aqui. Esse foi mais um episódio de Conversas Literárias, o podcast de literatura do projeto Sesc Paraty em Rede. E para ficar por dentro da nossa programação, você pode acompanhar o Sesc Paraty nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook e também no YouTube. E o Conversas Literárias tem novos episódios sempre às terças-feiras. Até a próxima!